Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida, nós preparamos um material bem bacana para vocês. Lembrando que nós estamos falando sobre nomenclatura, né? Nomenclatura orgânica, regras gerais. E hoje, nessa aula, a gente vai continuar ainda falando sobre hidrocarbonetos. Lembrem-se que eu falei que eles se dividem em subgrupos, né? E aí, nesses subgrupos, nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos ou dienos, temos os ciclos alcanos e outros, e ainda temos os aromáticos. Todos esses compostos, eles são formados somente por carbonos e hidrogênios, por isso que eles estão dentro do grupo de hidrocarbonetos. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a nomenclatura desses compostos. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que é a aula de número 7. Eu sou a professora Sabrina e vamos viajar aqui um pouquinho na química orgânica. Como eu falei, nós estamos falando sobre a nomenclatura orgânica, as regras gerais, parte 3. Nessa aula, nós vamos falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas. Aqui nós vamos falar dos alcadienos, dos cicloalcanos, dos cicloalcenos e dos alcinos, tá? Então, vamos aqui. Qual é a habilidade? Identificar os principais hidrocarbonetos e também como suas funções e suas nomenclaturas. Vamos fazer aqui um pequeno resumão da divisão que nós temos dentro da função hidrocarbonetos. Vamos lá, ó. Nós temos os hidrocarbonetos e aí nós vamos ter os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Dentro desses hidrocarbonetos de cadeia abertas, nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos, que são alcadienos são aqueles que apresentam duas ligações duplas. Aí, os hidrocarbonetos, nós vamos ter eles de cadeia fechada não aromática. Lembrando que cadeia fechada aromática refere-se àqueles que têm o anel aromático, né? Dentro desse grupo de cadeias fechadas não aromáticas, nós vamos ter os ciclanos e os ciclenos. Então, são os ciclos alcanos e os ciclos alcenos. E aí nós vamos ter os hidrocarbonetos de cadeia aromática. Tchan, 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 tchan. Aqui dentro nós temos os aromáticos, tá, pessoal? Então, essa é a divisão e o modo como a gente organiza os hidrocarbonetos. Então, nós temos eles divididos de acordo com o tipo de cadeia. Cadeia aberta, nós temos os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Cadeias fechadas, nós temos os ciclanos, que também são chamados de cicloalcanos. Nós temos os ciclenos, que também são chamados de cicloalcenos. E na cadeia aromática, nós temos os aromáticos. Então, vamos lá. Alcadienos ou dienos. Quem são os alcadienos? São aqueles hidrocarbonetos de cadeia aberta, a gente acabou de ver, né? Com duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Professora, duas ligações duplas entre os mesmos átomos de carbono? Não, não necessariamente. Mas, se em uma cadeia carbônica nós tivermos a presença de duas ligações duplas, nós temos um alcadieno ou um dieno. E aí a gente tem a fórmula geral do alcadieno, que é CnH2n-2. Vocês acham essa fórmula parecida? Eu acho muito familiar. Ela é igual, sim, à fórmula geral dos alcinos, tá, pessoal? Das cadeias que apresentam ligação tripla. Como é que fica a nomenclatura? Vai mudar? Vai mudar um pouco, apenas um detalhe que vai ser diferente quando a gente tiver a presença de duas ligações duplas na mesma cadeia carbônica. Eu vou continuar usando o prefixo normalmente,
Só que junto ao infixo vai ser adicionado o de, que é esse daqui, ó, de em. O em a gente já trabalhava, que ele refere-se à ligação dupla, né? A uma ligação dupla. Como nós teremos duas ligações duplas, aí nós usamos o de em. A terminação continua a mesma, a terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Olha só o exemplo. Aqui nós temos uma cadeia carbônica, onde nós temos duas insaturações, duas ligações duplas, ó, aqui e aqui. Para dar a nomenclatura correta e oficial desse camarada, eu vou precisar seguir as normas que a gente já vinha seguindo nas aulas anteriores. Nesse caso aqui, como tem duas ligações duplas, o que eu vou observar? Aqui, nesse exemplo, ocorreu da gente observar que as duas ligações duplas são vizinhas, né? Uma de um lado, outra de outro. Mas pode ocorrer em cadeias maiores que elas sejam distantes umas das outras, as ligações duplas. O que você vai fazer? Eu tenho que informar aonde elas estão. É muito importante e é necessário. Para dar a nomenclatura correta, eu tenho sim que informar em qual carbono as minhas ligações duplas estão. Então, nesse caso aqui, elas estão começando naquela extremidade. Então, você vai começar a numerar pelo lado mais próximo da minha ligação dupla, das minhas, né, que são duas. Quando elas estiverem um pouco distante uma das outras, o que você pode fazer? Você começa a numeração por um lado e observa o número dos carbonos aonde a ligação dupla vai estar. E aí você numera do outro lado, da frente para trás, e observa. A numeração que der o menor valor para os carbonos aonde a minha ligação dupla está, é aquela que você vai utilizar, ok? Então, vamos lá para a gente dar um nome para esse composto aqui. Você vai numerar normalmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 carbonos. O prefixo para 5 é pente. E aí, depois que eu boto aqui, como eu vou usar esse infixo de em, eu vou colocar o prefixo com um azinho aqui para auxiliar o nome. Então, não vai ficar pente, vai ficar penta. E depois do penta, o que eu vou fazer? Um tracinho. E eu vou colocar o número dos carbonos aonde estão a minha ligação. Vou começar aqui na primeira ligação, que está entre o carbono 2 e o carbono 1. E vou escolher entre 1 e 2 qual é o menor valor. É o valor 1, né? Então, ele vem para cá, ó, 1. Coloco a vírgula. E aí eu venho para a segunda parte, ó. A outra ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. E faço o mesmo esqueminha. Entre 2 e 3, qual é o menor número? É o 2. Então, o número 2 vem para cá, ó. E aí vai ficar penta 1,2 dieno. Então, eu estou informando para quem vai ler o nome desse composto que lá no carbono 1 tem uma ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. E lá no carbono 2 tem outra ligação dupla, que vai ocorrer entre o carbono 2 e o carbono 3. Por isso que eu coloco o di aqui, que vai me informar que são duas ligações duplas. É, pessoal, não é brinquedo não. E como é que ficaria a fórmula geral para esses nossos compostos? Vamos ver aqui como é que fica. Você vai fazer igual nós estávamos fazendo, ó. Essa daqui é a fórmula geral, né? A partir dela eu encontro a fórmula molecular. Então, se eu tenho 5 carbonos, aí eu vou fazer H2 vezes 5 menos 2, que vai me dar a fórmula molecular de C5H8. Se eu for multiplicar aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, menos 2 vai me dar 8. 8 hidrogênios e 5 átomos de
carbonos. Tem mais exemplo? Tem. Observe essa situação. Lembra que eu falei que pode acontecer das ligações duplas ficarem um pouco distantes uma da outra? Você vai ter que numerar e vai ter que escolher aonde a nossa numeração deu o menor valor para as minhas ligações duplas. Então, vamos lá, ó. Nesse lado aqui, nós temos o número 1 iniciando aqui e o número 1 iniciando aqui. A minha ligação, se eu começo aqui, vai estar entre 2 e 3. E aqui, ela vai estar entre 4 e 5. Porém, se a gente começa por esse outro lado aqui, a ligação vai estar entre 1 e 2 e 3 e 4. Qual das duas numerações oferece o menor valor para a minha ligação dupla? Tem gente que pega e soma os valores dos números e vê qual é o menor resultado. Mas, se a gente for escolher aqui, olha como é que vai ficar. Entre 2 e 3, a ligação dupla vai ser do carbono 2. Entre 4 e 5, a ligação dupla vai ser do carbono 4. Já aqui embaixo, entre 1 e 2 vai ser do carbono 1 e entre 4 e 3 vai ser do carbono 3. 2 com 4 dá 6 e 3 com 1 dá 4. Então, a numeração de baixo ela vai oferecer os menores números para a nossa ligação dupla, fazendo com que essa ligação de cima aí, ó, ela seja considerada errada. E a nossa numeração aqui de baixo, aonde nós temos o 3 e temos o 1 como detentores da ligação dupla, ela é considerada como a forma correta. Como é que vai ficar o nome do nosso composto? Vamos lá. Ele tem 5 carbonos, então é penta, né? Como eu tenho a ligação dupla no número 1 e no número 3, vai ficar penta 1,3 dieno. Olha só, penta 1, que é referente a esse carbono com a ligação dupla, vírgula 3, que é referente a esse outro carbono com a ligação dupla, e o infixo dien e a terminação o, porque ele é um hidrocarboneto. Sempre a menor numeração para os carbonos insaturados, ou seja, sempre vamos colocar a menor numeração para os carbonos que têm a ligação dupla. E vamos praticar, né? Vamos praticar porque quando chega na hora da prova dá o branco. E aí, neguinho, não é fácil não. Então vamos praticando que aí a gente vai fixando. Vamos ver aqui esse exemplo de número 1. É um vestibular e diz o seguinte: a fórmula estrutural simplificada para um alceno é representada abaixo. Lembrando que essa representação de fórmula bastão a gente já viu nas nossas aulas. Aí vem, esse alceno é o, e ele quer o quê? Que você marque a alternativa que representa a nomenclatura correta para esse alceno. O que a gente vai observar? Primeiro, quantos carbonos existem nesse alceno? Lembrando que cada vértice, cada cotovelo desse representa um carbono. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um carbono, então 1. Aqui eu tenho outro, 2, 3, 4, 5, 6, né? O que mais que a gente está vendo aí? Eu estou vendo com o meu olhinho que essa estrutura apresenta duas ligações, ó, duplas. Estão vendo aí também? Se ele tem duas ligações duplas, ele vai ser um dieno. E obrigatoriamente no nome do meu composto tem que aparecer essa informação. Isso faz com que a letra A e a letra B sejam retiradas de opções corretas, porque em nenhuma das duas aparece o dien, né? Então ficamos entre a letra entre a letra C e a letra D. Para determinar qual é a nomenclatura correta entre letra B, entre a letra D e a letra C, nós temos que fazer a nomenclatura através da numeração.
Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu apagar esses números para não confundir vocês. Nós vamos numerar observando a regrinha de que os carbonos com a ligação dupla têm que apresentar a menor numeração. Então, como eu tenho uma ligação dupla nessa extremidade aqui, ó, nesse primeiro carbono, eu vou iniciar a minha numeração por ali. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer nesse sentido, a minha ligação dupla vai estar no carbono 1, né? Entre 1 e 2 vai estar no carbono 1, e entre 4 e 5 vai estar no carbono 4. Então, o nome, de acordo com essa numeração, ficaria como? Ficaria hexa, tracinho, 1,4 dieno. Seguindo essa norminha, dieno. Se a gente numerar começando pela outra extremidade, vamos ver qual é a opção que tem e se ela é correta. Então, começando aqui, ó, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, vamos fazer esse nome aí. A minha ligação dupla fica entre o carbono 2 e o carbono 3, então eu digo que ela está no carbono 2. E a outra ficou entre 5 e 6, então ela vai ficar no carbono 5. Tem 6 carbonos, então vai ficar hexa, tracinho, 2, aqui ó, 5 dieno. Aí eu pergunto aos senhores, entre essas duas fórmulas, que é a letra C e a letra D, qual delas respeitou a regra de que os carbonos que estão com a ligação dupla têm que ter o menor valor possível? Essa daqui, né? Que é a nossa alternativa C. Por isso que ela é a alternativa correta, ó. Se a gente for numerar, sempre vai dar o menor número para os carbonos que estão com a ligação dupla. Então, a gente começa por essa extremidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo com que o nome, né, respeitando aí a dupla, envolvendo o carbono 1 e 2, então o detentor vai ser o carbono 1. A outra dupla, que envolve o carbono 4 e 5, o detentor vai ser o carbono 4. E aí a minha nomenclatura fica hexa 1,4 dieno, porque esse 1,4 está representando a posição das minhas duplas. Esse dien aqui, ó, está dizendo que são duas ligações duplas entre os carbonos. E a terminação O está indicando que ele é um hidrocarboneto. Continuando, ciclo alcanos. Lembram dos alcanos? Eles voltaram. Voltaram mais forte que nunca. Alcanos são aqueles hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples, né? Então, os cicloalcanos vão ser as cadeias fechadas, não aromáticas, que apresentam somente ligações simples entre os átomos de carbono. Então, eles são chamados de ciclanos, cicloalcanos ou cicloparafinas, tá bom? Que eles são esses hidrocarbonetos cíclicos. Aqui nós temos 3 exemplos, né, desses alcanos. Nesse primeiro aqui, ó, nós temos um alcano com 3 carbonos. No segundo, nós temos um alcano com 4 carbonos. No terceiro, um alcano com 5 carbonos. Essa daqui é a fórmula condensada, lembram? Nessa daqui eu tenho a fórmula simplificada, que é a fórmula de bastão, onde eu oculto tanto o carbono quanto o hidrogênio. Cada cantinho desse aqui, ó, é um carbono. E aqui nós temos a fórmula molecular. Então, o que eu tenho que entender? Todos os carbonos que estão dentro do ciclo, eles obedecem à regrinha do octeto lá, eles fazem 4 ligações. Se você for observar, todos aqui dentro dos carbonos são CH2, ou seja, eles fazem ligações com 2 hidrogênios. Por que 2?
porque as outras duas ligações eles estão fazendo com outros carbonos, então são todos secundários. Quer ver? Ó? Vamos pegar esse carbono aqui. Se a gente for observar, ele está ligado a esse carbono e a esse daqui também. Então, ele é um carbono secundário, ele já tem duas ligações, por isso que ele é H2, ele só recebe 2 hidrogênios. O mesmo vale para todos os outros carbonos do ciclo. E como é que fica a nomenclatura para esses nossos queridos? Gente, a forma de você dar a nomenclatura vai ser igual ao que a gente vinha. Nós vamos contar quantos carbonos tem, nós vamos contar a quantidade de carbonos que tem lá na cadeia, nós vamos ver o tipo de ligação. Como eu estou falando dos cicloalcanos, eles vão ter somente ligação simples. O que vai diferenciar é que antes do nome oficial do composto eu vou colocar a palavra ciclo. Então, se nós tínhamos lá o propano, o que eu vou ter agora? Eu vou ter o ciclo propano. Se eu tinha o butano, eu vou ter o ciclo butano. A gente vai adicionar a palavra ciclo antes do nome do nosso composto. Quer ver? Vamos lá junto para a gente poder fazer esse exemplo. Olha só, eu tenho aqui um composto onde ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Como ele só tem 3, então seria o quê? Prop, né? As ligações são do tipo simples, então an. E ele é um hidrocarboneto, a terminação O, propano. Como essa minha situação aqui, ó, é uma cadeia fechada, ele é um ciclo, aí eu coloco antes do nome próprio do composto a palavra ciclo, para diferenciar ele do propano de cadeia aberta. Olha só, o ciclo butano, como é que fica? Mesma situação, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o prefixo para 4 ó, é but. As ligações são simples, então vou usar an. É um hidrocarboneto, a terminação O. O que eu fiz? Adiciono a palavra ciclo antes para poder diferenciar ele do butano de cadeia aberta. O mesmo vale para todos os outros ciclos. Ah, detalhe, viu? Não existe ciclos alcanos com 1 ou 2 carbonos, porque eles não têm como formar cadeia fechada. Então, o ciclo alcano mais simples que existe vai ser o ciclo propano, tá? Eu não tenho ciclo etano e nem ciclo metano, porque eu não tenho como formar uma cadeia fechada com apenas 1 ou 2 átomos de carbono. Professora, vai ter ciclo com ligação dupla? Vai. Nós chamamos eles de cicloalcenos. Aqui, nós temos um detalhe muito importante, que é, sim, a existência da ligação dupla, só que igual aos alcenos, aqui é só uma, tá, pessoal? Então, os ciclenos ou cicloalcenos, eles são hidrocarbonetos cíclicos com uma ligação dupla, tá? E aí, o que vai acontecer? A fórmula geral deles está aqui, vai ser igual à fórmula dos alcinos. E o que eu tenho que entender? Que N é o número de átomos de carbono, N vezes 2 menos 2 é o número de átomos de hidrogênio. Olha só, eu tenho a mesma regrinha dos cicloalcanos. Eu não posso ter um cicloalceno com 2 ou apenas um átomo de carbono. O cicloalceno mais simples vai ser o ciclopropeno, que é o cicloalceno com 3 átomos de carbono. Observe que todos eles apresentam uma insaturação. E os carbonos aonde eu tenho a insaturação, eu reduzo a quantidade de hidrogênio que se liga a ele. Ó. Aqui se ligam 2 hidrogênios. Aonde eu tenho a insaturação, eu vou ligar só um. Mesma situação aqui no ciclo buteno.
eu tenho 2 hidrogênios para esse, 2 hidrogênios para esse, mas nos carbonos, aonde estão participando da ligação dupla, eu só coloco 1, porque ele não pode ter mais de 4 ligações. Como ele já tem ligação aqui, ó, e mais 2 aqui, só sobra mais uma ligação para esse carbono fazer. E a nomenclatura? Ela é igual à dos alcenos. A mesma diferença, a gente vai fazer o quê? Vai adicionar a palavra ciclo. Desculpa. E aí, o que eu tenho que lembrar? Se eu estou falando de ligação dupla, qual vai ser o meu infixo? Fica fácil, né? Tá aí na tela. O infixo está aqui, ó. É o em. Tem exemplo do nome? Tem. É tudo junto? É. Pode fazer separado? Eu aceito, para mim não está errado. Separar, tipo, ciclo do nome propeno. Mas em muitos livros vocês vão encontrar tudo junto. Então aqui, o que você faz? Mesmo esquema. Como esse ciclo aqui só tem 3 carbonos, eu não preciso estar numerando para mostrar aonde está a minha ligação dupla. Eu não preciso ter esse problema porque elas são não ramificadas. Eu vou precisar numerar quando aparecer ramificação. Então aqui, ó, ciclo propeno, ciclo buteno, ciclo penteno, sem precisar numerar para indicar onde está a insaturação. Isso por quê? Todo carbono onde a insaturação for estar, ele vai ser o carbono 1. Se eu colocar essa ligação dupla aqui, ele vai passar a ser o carbono 1. Se ela sair daqui e vir para cá, vai passar a ser o carbono 1. Por isso que eu não preciso numerar. Mas, se daqui, ó, eu tivesse uma ramificação qualquer, CH3, aí eu teria que numerar a minha cadeia para identificar onde está a insaturação e aonde está a minha ramificação. Aromáticos. São hidrocarbonetos que apresentam pelo menos um anel benzênico ou aromático, que no caso a gente chama aqui de benzeno, quando ele está assim, sozinho. Nós temos essa representação. Todas as 3 estão corretas. Essa daqui é a mais usada e, digamos assim, que ela é a mais correta, entre aspas, porque eu não mostro a localização da ligação dupla. Nós já falamos sobre isso, que nós temos o efeito ressonância, que é a capacidade de locomoção dos elétrons. Então, os elétrons que estão nessa ligação dupla, ela pode vir para cá, essa daqui vem para cá e essa daqui vem para cá. Então, digamos que esses elétrons eles ficam em movimento e a nossa ligação dupla ela vai trocando de posição. Por isso que nós temos como uso esse tipo de representação. Os aromáticos a gente dá nome, professora? Sim. Os aromáticos, normalmente eles acabam tendo ramificações e aí existe sim uma necessidade de localizar a ramificação e de dar a nomenclatura para diferenciar um composto do outro. Então, olha só, esses compostos possuem uma nomenclatura particular que não segue as mesmas regras de nomenclatura dos outros hidrocarbonetos. Então, o que nós vamos utilizar como regra? A posição das substituintes no anel benzênico. Lembrando que substituintes a gente ainda não falou, mas a gente vai se aprofundar nas próximas aulas. São os grupos que podem vir ligados ao nosso anel benzênico. Por exemplo, se aqui eu tivesse CH3, esse CH3 ele é chamado de substituinte ou radical. A nomenclatura mais correta para ele é substituinte. Então, eu teria que localizar a posição aonde ele está ligado, dizer o nome dele, no caso aqui metil, e terminar usando o termo benzeno. Vamos ver aqui uns exemplos. Ó. Essa primeira nomenclatura
A primeira é por enumerar o anel benzênico, começando da ramificação mais simples e escrevendo os números que se referem aos carbonos do anel de onde a ramificação está saindo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho ramificação nenhuma. Então, o nome dele é benzeno, curto e grosso. Nesse daqui, eu tenho uma ramificação. Como é uma única ramificação, aonde ela tiver vai ser o carbono 1. Então, não preciso numerar. Se ela tivesse aqui embaixo, ou aqui, aonde ela estivesse, ela seria a ramificação 1. E aí, o que a gente faz? Então, a gente só joga o nome da ramificação, metil, e joga o nome do benzeno. Então, fica metilbenzeno ou tolueno. Já nesse outro caso aqui, olha só o que acontece. Nós temos duas ramificações. Eu tenho 2 grupos substituintes. Então, eu preciso numerar. E aí, você vai decidir se você vai começar da tua direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu prefiro da esquerda para a direita. 1, 2. Aonde estão as minhas ramificações? No carbono 1 e no carbono 2. O que aqui seria o 3, 4, 5 e o 6. Então, quando vai dar o nome, você vai fazer o quê? 1,2 que representa 2, metilbenzeno. Mas existe uma outra segunda maneira da gente dar a nomenclatura desses grupos, e ela é muito utilizada em alguns autores, livros e vestibulares. E seria mais ou menos assim, ó. Cada posição no anel benzênico recebe um nome em específico. Por exemplo, esse aqui é o grupo mais importante, que é o X. Essa posição aqui, ou seja, se tiver algum grupo substituinte ligado nesse canto, a posição recebe o nome de orto. Nessa posição aqui, ó, recebe o nome de meta. Nessa daqui, que é contraposta a essa principal, recebe o nome de para. E aí repete, ó, meta, orto. Quer ver como é que fica? Olha só. Professora, mas eu não tô vendo. Aqui, ó, o O é um modo simplificado de se referir à posição orto. Olha só, a posição orto não é aqui? Então, o que eu estou dizendo? Que, em referente ao grupo principal, esse metil aqui, ele está na posição orto. Então, quando eu boto O de metil, eu sei que na posição orto eu tenho um metil aqui e na posição principal também. Então, são 2. Se o metil está aqui embaixo, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que aqui, ó, é a posição meta. Então, eu sei que eu tenho um grupo aqui e eu tenho outro aqui na posição meta. Aí eu coloco M de metilbenzeno. Isso tudo, ele é a minha referência. Aí, nesse terceiro exemplo, eu tenho aqui, ó, CH3 está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. Se a gente for olhar, essa posição aqui, ó, é a posição para, que você pode representar somente pela letra P. E aí fica o quê? P, ou para, dimetilbenzeno. Olha só, posição meta. Aqui a posição para e a posição orto, tá? Só que elas podem ser simplificadas somente pelas suas iniciais. O, P e M. Não tem problema, estão certas. Aí aqui a gente tem outros exemplos de hidrocarbonetos aromáticos, o naftaleno, o antraceno e o fenantreno, né? São outros exemplozinhos quando eu tenho mais de um anel aromático montando o meu composto. E para a gente não perder a mania de fazer aprendendo, nós temos mais um exemplo aqui. Olha só, nesse exemplo ele pede para a gente observar as estruturas. Então aqui eu tenho a estrutura A, eu tenho a estrutura B e eu tenho a estrutura C.
Tem alguma coisa em comum nelas? Vocês conseguem visualizar se tem algo em comum entre as estruturas A, B e C? Se a gente for olhar a fundo, ó, aqui eu tenho um anel benzênico, aqui eu tenho um anel benzênico e aqui eu também tenho um anel benzênico. Então, já fica atento a essas estruturas. Observamos um pouco elas, agora vamos ver o que a questão quer. Sobre essas estruturas, marque a alternativa correta. Já que é para marcar a alternativa correta, nós temos que ler com atenção cada uma delas para definir qual que será que a gente vai dizer que está certinha. Então, vamos lá. Na letra A, ela diz que as três representam substâncias químicas diferentes. Vamos olhar de novo? O que eu tenho aqui? Vou apagar os círculos que eu fiz para a gente visualizar melhor. Na letra A, eu tenho o quê? Eu tenho o benzeno aqui e o metil. Na letra B, eu tenho o quê? Eu tenho o benzeno e o metil. Na letra C, eu tenho o quê? Eu tenho o benzeno e olha aqui que tem aqui, eu tenho o metil, porque isso aqui, ó, pessoal, é só uma outra forma de representar o que nós temos aqui, que seria o anel. Não liguem para o meu desenho, tá? Eu não sou artista. Eita. Seria isso aqui, ó. Não. Vou até apagar, porque senão a gente vai passar vergonha em rede nacional. Não. Vamos usar o que a gente já tem no quadro, que é para não ficar passando vergonha. A gente tem que manter a autoestima. Olha só. Essa nossa estrutura aqui é o mesmo anel benzênico que a gente tem aqui e aqui, só que eu estou mostrando as ligações com os nossos hidrogênios e os carbonos. Aqui não. Na A e na B ele está oculto. É como se eu pegasse a letra A e virasse de cabeça para baixo e a ramificação que está aqui em cima, ela passa a ficar aqui embaixo, ó. Consegue observar? Na letra B. A letra B é como se eu pegasse a letra A e girasse um pouquinho, a minha ramificação ficasse para o lado. Lembrem-se, quando eu tenho só uma ramificação, e a gente falou bem aqui, ó, vamos voltar. Quando eu tenho só uma ramificação, eu falei aqui, ó, aonde ele se ligar vai ser como se fosse o carbono 1. Então, eu não preciso numerar. A nomenclatura dele aqui vai ser metilbenzeno. Se a gente for olhar lá no exemplo, o que acontece? Se a gente for dar o nome desse primeiro aqui da letra A, vai ser o quê? Eu tenho o metil e o benzeno, só tem um. Se eu numerar aqui, vai ser o número 1. Então, o nome dele vai ser metilbenzeno. Vamos dar um nome aqui da letra B. Eu tenho um metil e tenho um benzeno. Também vai ser metilbenzeno. Observe o que a gente tem. E a letra C, se a gente for dar o nome, eu tenho metil e tenho um benzeno, então também vai receber o nome de metilbenzeno. Significa que as três são a mesma substância. Então a letra A, ó, já está errada. Ela disse que são substâncias químicas diferentes. A gente já viu que não. Letra B, fala que a substância B recebe o nome e o PAC de 3-metilbenzeno. A gente acabou de dar o nome e a gente viu que ele, onde o metil estiver ligado, como eu só tenho um, ele vai receber o número 1, então não preciso numerar, porque o nome sempre vai ser metilbenzeno. Então a letra B também está errada. Letra C, fala que o carbono ligado ao grupo metil, metila, na estrutura A, ele é secundário. Olha só, o carbono vai estar aqui, ó. Ele vai estar ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é terciário. A letra C também está errada. A letra D fala que a fórmula do composto A é C7H8. Vamos olhar? No anel
A gente só de olhar aqui no anel benzênico, eu já posso dizer que ele já tem 6 carbonos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6. Quantos hidrogênios eu vou ter aqui? Para esse eu vou ter 1 hidrogênio, aqui também 1, aqui também 1, aqui também 1 e aqui também 1. Então, eu vou ter 5 no anel benzênico, mais 3 aqui. Eu tenho 6 carbonos aqui, mais 1 aqui. Então, só o anel benzênico tem CH5. Só que eu também tenho a ramificação. Então, eu tenho que somar a ramificação. Se eu tenho 6 carbonos, eu sei que aqui tem mais 1. Então, vai ser C7. Se eu tenho 5 hidrogênios, eu sei que aqui tem mais 3. Então, vai ser H8. Então, a nossa resposta correta é a alternativa D. Composto A tem a fórmula molecular C7H8. Eita, pessoal, ainda tem mais aula pela frente. A gente tem nossa revisão e a atividade de sala, viu? Então, não sai daí, não.